A paz do Senhor seja com todos nós. Estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada. Estamos lendo a carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Hoje, capítulo 2. Que as bênçãos de Deus sejam sobre nossas vidas. Né? Ontem passamos um susto, com a perda do WhatsApp, Facebook, essas coisas todas. Pensei até que tivesse me bloqueado totalmente. Não sei nem porquê, né? Porque eu estou aqui falando de Bíblia. Isso aqui só faz bem. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo aqui conclamando para nós, temos uma vida de amor, de entendimento, e ele fala aí que com isso seria uma alegria para ele também, que nós estejamos animados. E agora aqui começa um texto muito importante, o versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que é contenda? Meu querido irmão Nau está aqui assistindo. Deus continue abençoando a você, a sua casa, a sua família. Faz dia que a gente não se fala, né? Muito tempo. Mas aqui diz: nada façais por contenda ou por vanglória. Contenda é disputa. Há muitas disputas, né? A gente quer estar sempre disputando. O homem é assim, está querendo ser melhor do que o outro. É nos esportes, é em tudo, né? E tem uma disputa que ela acaba, volta a outra. Mas nós não podemos disputar. Aqui diz: nada façais por contenda, por disputa ou por vanglória, ou para se vangloriar. A pessoa constrói, né? A igreja de Cuiabá, da Assembleia de Deus de Cuiabá, diz que é para 22 mil pessoas. Depois que eles construíram aquela, muitas cidades começaram a construir templos enormes, né? E aquilo ali, às vezes a pessoa não construiu nem dentro daquilo que poderia trazer um conforto maior para quem ficasse ali, né? Quem fosse assistir ali um trabalho, um culto, uma reunião. Então, a gente percebe que há uma certa disputa e a pessoa vangloria-se do que faz. Mas Deus não quer que faça assim. Ele quer que a gente faça as coisas por humildade. E está faltando muita humildade. Tem muita gente de pescoço levantado. Pescoço levantado é que não olha para ninguém. Aqui, ó, se eu ficar com o pescoço assim, ó, ou em inglês fala stiff neck, quer dizer, pescoço duro. Pescoço duro só olha numa direção, não olha para ninguém. Meus irmãos, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Considerar os outros superiores a si mesmo é muito importante. Tem gente que ele acha que ele é superior a todo mundo, quando a Bíblia manda que nós consideremos todo mundo superior a nós mesmos. Por quê? Sabe o que é isso? Isso é o seguinte: eu já vi, às vezes uma pessoa está conversando com outra
e de repente passa uma que ela pensa que é maior do que aquela, ela larga a outra lá no meio da conversa, abandona e vai falar com outro que ela pensa que é superior, não é? Então eu dou uma ilustração que é a seguinte: se alguém tivesse mesmo conversando com o presidente dos Estados Unidos da América, alguém o deixaria falando sozinho e iria atender outra pessoa? Largar o presidente, é porque ele acha que o presidente dos Estados Unidos é a maior pessoa do mundo, não é verdade? Quando nós temos que achar que todo mundo é superior a nós mesmos. Então eu tenho que atender a todos, porque todos são superiores a mim. É assim que Deus quer. Mas tem gente que se acha superior, e aí quando se acha superior quer mandar na sua vida. Ó, vai ter que ser feito assim, de outro jeito eu não gosto. Jean Rodrigues também está assistindo aqui. Que prazer. Deus seja com todos nós. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela se acha, ela quer definir os seus passos. Como é que você vai viver? Você vai ter que viver do jeito que ele vive. Eu repito aqui, que lá em João 8,36 está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós não somos livres, que há alguém que quer colocar a barreira da nossa vontade. É claro que se nós fizermos algo ilegal, para isso existe a polícia, existem as autoridades para corrigir. Mas se eu estou vivendo diferente do outro, mas eu tenho a minha própria vontade, não é? E se eu sou um cristão, a minha vontade tem que ser condizente com a vontade de Deus. Então, nós precisamos disso, né? Aqui o Vicente Farias, ele fala que a humildade dará discernimento a ser guiado por Deus. Nós precisamos ser humildes. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele era humilde, ele era simples. Tem gente que pensa que a humildade está na roupa, está na casa. Não, a humildade está nas nossas atitudes, respeitando as pessoas, né? Agora, às vezes, vai parecer que eu não estou respeitando alguém quando eu leio a Bíblia, mas aí não sou eu, é a Bíblia. E eu creio na Bíblia como seja a palavra de Deus, Deus falando. Aqui eu estou lendo algo que é Deus falando, não sou eu, tá bom? Então, para não estender muito, né, que já estamos com 8 minutos, não parece, né? E estamos no versículo 3. O 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Geralmente a gente olha o nosso lado, o lado dos outros, que, conforme diz o outro, né? Que se dane, eles falam assim. Só que nós estamos no mesmo barco. Às vezes nós estamos no mesmo barco, no mesmo bairro, não é? Se falta luz no bairro todo, falta na nossa casa. Se falta água, estamos na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, no mesmo planeta, não é? As potências, grandes potências mundiais, os países que detêm um poderio militar muito grande e que são países que têm a bomba atômica, eles têm um arsenal atômico capaz de destruir a Terra muitas vezes. Só que vai destruir para nós e para eles. É conforme o Titanic, ele não afundou só para quem estava na 5ª classe, afundou para quem estava na 1ª classe. Havia barcos, né, botes salva-vidas para os da 1ª classe, não havia para todo mundo.
Mas e a situação que eles passaram lá, você gostaria de passar? Será que foi boa? No fim, muita gente da primeira classe também morreu. Então, nós temos que estar preocupados conosco e com o nosso semelhante. Não é? 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus teve um sentimento que aqui Deus fala, a palavra de Deus fala, para que nós tenhamos o mesmo sentimento, que haja em nós esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Que sendo em forma de Deus, ele estava na forma de Deus, ele sendo, não é estava, é sendo, aqui fala no gerúndio, ele sendo em forma de Deus, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se, diz outra versão, ele diminuiu-se, então, ele diminuiu-se, né, a si mesmo, para quê? Para ele tomar a forma de servo. Ele tomou a forma de servo. Ele não veio como Senhor, ele veio como servo. Ele veio para servir, assim conforme fala Mateus 28, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgates de muitos, né? O Vicente escreve ali que amar ao próximo como a si mesmo, né? Isso aí, Vicente, está lá bem clarinho, esse mandamento, em Lucas 10, 27, na parábola do bom samaritano. E amarás o seu próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar o nosso, nós teremos que querer para o nosso próximo aquilo que nós queremos para nós. Eu tenho que querer para os meus filhos, para os meus netos. Agora Deus está me dando mais o privilégio de eu receber o 6º neto da minha filha caçula, Camila. E daqui a poucos dias, daqui a 16 dias, em nome de Jesus, tomara que corra tudo bem. Aproveito para pedir as orações de todos, né? Infelizmente, até agora eu não tive uma resposta se eu vou poder viajar para lá, para estar lá, para dar uma ajuda para ela, que ela vai ser o seu 3º filho, né? E lá nos Estados Unidos não é igual aqui, lá ela tem 6 semanas de licença gestante. Agora, então, ele, olha bem, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Meu Deus! Olha, o próprio Deus, ele esvaziar-se da sua glória, de parte do seu poder, porque Jesus, ele abriu mão de parte do poder dele, da glória dele, né? Porque se ele viesse como Deus, ninguém poderia vê-lo. Em João 1,18 diz que ninguém nunca viu Deus, né? Lá em Timóteo, 1 Timóteo 6,16 diz que ninguém nunca viu Deus. Lá em 1 João diz que ninguém nunca viu Deus, mas nós vimos Jesus, que era Deus, mas não era Deus na sua plenitude. Agora, olha bem, nós já falamos disso aqui, isso aí às vezes dá discussão, porque tem gente que até mostra. Se ele fosse Deus pleno, quem queria matar Deus? Aí matou Deus, acabou, não tem mais Deus. Mataram Deus na cruz, aí morreu Deus, aí acabou Deus. Não é assim. É fácil de entender, é só querer. Mas nós devemos de querer para a família dos outros, né? Os pais, os avós, né? Os idosos. Eu já sou um idoso, e quem passa de 60 anos é idoso. Quem passa de 65, mais idoso ainda. Então, meus irmãos e meus amigos, nós temos que querer o bem do nosso semelhante, assim conforme nós queremos o bem.
nosso, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos. Tem gente que quer ver o circo pegar fogo, ele estando dentro do circo, ele pode morrer queimado, ou pode queimar-se. Não, nós devemos querer o bem de todas as pessoas, né? De todas as pessoas. O amor, disse aqui o Vicente, que é superior às próprias vontades. O amor, Vicente, lá em Romanos 13:8, diz que o amor nunca falha. Em 1 João 4, 8 e 16, diz que Deus é amor. Deus é amor. Então, se Deus é amor, o amor é perfeito, o verdadeiro amor, né? Que amor de boca é conversa. Amar de boca, João fala lá, filhinho, não amemos apenas de boca e de língua, mas em obra e em verdade. É assim que nós temos que amar. Hoje é um querendo ganhar em cima do outro. Ah, mas amizade é amizade, negócio é negócio. Não, tem que ser amor. Entre os israelitas, no princípio, quando Deus entregou a lei, era diferente. Agora, Jesus, ele aumentou isso. Lá parece que era rigoroso, mas agora é mais rigoroso. É por isso que nós vemos gente sendo punida, porque Deus pune. Deus é bom, mas Deus é severo. Romanos 11:22 diz para nós atentarmos para a bondade e a severidade de Deus. Severidade para os que caíram, e bondade ou benignidade para vós, se permaneceres na benignidade, senão vós também sereis cortados. Deus, ele cobra, a vingança é dele. Então nós temos que ter cuidado. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele se humilhou. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele não teve por usurpação a glória dele. Não vou fazer isso. Eu sou bom. Bom, que bom. Tantos homens aí dão nome a ruas, dão nome a cidades, dão nome a muitas coisas, os nomes deles são lembrados, mas eles morreram. Porque nós somos mortais. No Salmo 8, Davi fala que é o homem mortal para que dele te lembres. E tem gente querendo ser alguma coisa. Mas Jesus, ele humilhou-se a si mesmo quando ele se achou na forma de homem, sendo obediente até a morte. A obediência vem na frente. Se não se obedecer, não vai adiantar nada. Por isso que lá no primeiro livro, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz que obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor do que oferecer lá um sacrifício qualquer, e no culto chorar, cantar, fazer aquilo, mas no coração está com a maldade, está com raiva de alguém, está querendo mal de alguém, está fazendo algo que prejudica alguém. Deus não se agrada disso. Mas Jesus, ele foi obediente até a morte. E aqui, Deus faz com que Paulo dê um destaque, morte de cruz. Porque morte de cruz era morte de maldito. Ele aceitou ser chamado de maldito. Gente, a gente ser chamado de maldito, meu irmão, você é um maldito, rapaz. Maldito pode ser, na essência aí, na palavra, né, nas letras, maldito, mal falado, uma pessoa desqualificada, né? Desqualificada é sem qualificação nenhuma, nem qualidade nenhuma, a pior das pessoas. Jesus aceitou isso, não é? Lá em Gálatas, na carta aos Gálatas 3:13, eu já falei, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado. 9. Por isso também Deus os atou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre todo nome. Não tem um nome igual ao nome de Jesus Cristo, não tem.
10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, nós vemos aqui, meus amigos, todos nós, que se Jesus não fosse Deus, até Deus teria que se dobrar diante, porque o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, Deus está em todo lugar, mas como a Trindade é composta do Espírito Santo, do Filho e do Pai, eles os três estão em um só, né? Então aqui nós vemos que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Senhor com letra maiúscula. É o Senhor, é o Elohim, é o Deus, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. É porque nós não sabemos com quem nós estamos lidando. João Galego, João dos Santos Dantas, está assistindo. João, alguns dias passados, ele estava aqui sentado do meu lado, participando desta live. Que o Senhor continue abençoando a sua família, guardando, ajudando e amparando, e a todos nós. Mas aqui, meus irmãos, obedecer na presença é fácil. Meus irmãos, Deus quer uma obediência sincera, muito mais na ausência do que na presença. Porque ninguém está ausente de Deus. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, não tem para onde correr. Hebreus 4:13 diz que toda criatura, e não há alguma criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Deus está vendo tudo, o que nós fazemos, toda hora, né? Então, é importante isso aí, a gente ver. 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus que opera o querer e o efetuar. 14, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Muita gente define a palavra murmuração com algo que a pessoa discorda. João é um irmão muito querido, nós somos muito ligados, mas nós podemos discordar em alguma coisa. Isso aí não é murmuração. Murmurar era a situação do povo que saiu do Egito, estava no deserto, não faltou água, não faltou comida, teve uma comida especial, que eles foram o único povo do mundo que comeu aquela comida. Ninguém mais comeu maná, a não ser eles e os estrangeiros que estavam no meio deles, né, que comeram maná, né, depois que o maná, quando eles fizeram a primeira colheita, quando eles atravessaram o Jordão, aí o maná parou de cair, que caía do céu. É só ler que vai ver. Mas não faltou carne, não faltou nada, água fresca, as roupas não se desgastaram, e eles se reclamavam. Eles se reclamavam. Tem gente que tem um arrozinho com feijão, um ovo, uma folhinha de alface, e ele fala que não está faltando nada na casa dele. Às vezes tem até menos do que isso, e a pessoa reclama. Tem uma moça que abre o guarda-roupa, não sabe qual roupa que vai vestir, porque tem uma porção. Aí reclama que não tem uma roupa adequada. Agora aquela pobrezinha, ela não reclama, porque ela só tem aquela saia e aquela blusa. Então ela abriu, é aquela ali, ela tem duas opções, ou aquela mesmo.
Agora, murmurar é reclamar do que tem. Agora, se eu não estou tendo o que eu preciso ter, aí eu posso reclamar. E não é murmuração, não. Nem contenda. Contenda aqui é disputa, e contenda também é discutir, brigar, desentendimento. Agora, geralmente isso aqui acontece porque tem gente que está numa posição que ele pensa que é maior do que os outros, Deus permitiu, que diz que se a gente quiser conhecer uma pessoa, é só deixá-la ter poder. Neuza entrou aqui, um abraço, Neuza. Deus continue abençoando a todos nós. Dá poder para uma pessoa, aí você vai saber quem é a pessoa. A pessoa vai ter um dizer que se a pessoa subir numa folha de papel, não mudou nada na altura dele ou dela, mas essa pessoa já se acha. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Aqui a Eliana Petronilli também está dando a paz do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com a nossa posição e o entendimento das palavras. Se você não sabe o que é murmuração, pega o dicionário. Eu só estudo Bíblia com o dicionário do lado. Eu sou um médico. Estudei muitos anos, aprendi muita coisa. A nomenclatura biológica, a nomenclatura até da química, é em latim. E muitas palavras da medicina, elas são do grego. Por exemplo, quando inflama a língua, ninguém está com linguite, está com glossite, vem de glossa, do grego, não é? Então, hepatopata, hepato é fígado, pata, doença do fígado. Cardiopata, doença do coração, é grego. Então, a gente estuda tanto, mas a gente também tem palavras que a gente não sabe. Você sabe o que é sorumbático? Macambúzio, sabe? Olha no dicionário que você vai aprender, que eu aprendi assim, um dia eu olhei. Essas palavras eu não sabia olhar. Tem que ter humildade, e tem que ter a coragem, tem que fazer as coisas bem feitas. Olhar o dicionário, né? Ficou gravado aí. Agora, olha bem. 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha, meus irmãos, nós temos que estar habitando no meio de uma geração corrompida e perversa. Por que Deus não faz nada? Porque se Deus fizer, Ele tira o direito da pessoa escolher. A pessoa que escolhe. Você e eu escolhemos. Ou nós servimos a Deus, ou não. Deus permite você escolher. Mas se eu escolher errado, eu vou ter problema, eu vou ser prejudicado. Mas não é você que está querendo isso. Se você está querendo isso, Deus não vai impedir. Não é verdade? Porque se você ler a Bíblia, você vai ver o que Deus quer que você faça e o que você não faça. O básico é o primeiro. Por isso que em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Esse lhe é a Deus. É impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, que é uma palavra de origem portuguesa, de português de Portugal. Para nós seria premiador, recompensador daqueles que o buscam. Então, Deus, Ele tem recompensa para você, mas você tem que crer que Ele existe e o que Ele quer que você faça. Porque a sua vontade, você pensa que é boa, mas a de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Deus quer nosso bem. Às vezes quem atrapalha Deus ajudar a gente somos nós mesmos. Está entendendo? Amém? Aí para os que estão dando a paz do Senhor. Essa foto bonita de família aí, sua, né, Neuza? Então, meus irmãos, nós temos que, para que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Nós temos que resplandecer. Fala-se muito em luz, né? A pessoa que é adepta do Espiritismo fala muito em luz. Muita luz para você. A luz é Jesus. Roberto Carlos cantou. Esta luz é Jesus, né? Wagner, irmão Wagner, optometrista, Pai do Senhor. A luz é Jesus. A palavra de Deus é luz. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele é a luz, não é? 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a luz, não é a luz do sol não, é a luz que é Deus. Deus é luz, não é? Então aqui, nós sejamos filhos de Deus inculpáveis, ninguém pode pôr culpa na gente, ainda que nós estejamos no meio de uma geração corrompida e perversa. O pecado está assolando o mundo, todo mundo sabe disso, não é? O pecado está assolando, pais desesperados com a situação dos filhos, avós com os netos, é assim, é uma preocupação constante. Nós vemos a violência aumentando, porque o progresso, ele custa um preço, ele custa, né? Nós temos a deterioração do meio ambiente, mas mais do que isso, porque a figura mais importante, o mais importante que tem no meio ambiente é o homem. E nós vemos homens aí na sarjeta, na miséria, no abandono em muitos países, principalmente no continente africano, mas em outros continentes também, no asiático, em todos os continentes, no continente americano. Nós vemos pessoas, a miséria também na Oceania, a miséria em toda parte, as pessoas vivendo pior do que bicho, porque bicho tem a toca, ele tem a trilhazinha dele, tem o caminho, tem o tipo de comida dele, tem a água. Nós não somos bichos, nós não precisamos só de uma moradia, de uma roupa, de uma comida, nós precisamos de mais coisas. Nós somos seres inteligentes e nós vemos aqui uma geração corrompida e perversa, e no meio dela nós temos que resplandecer. Nós temos que ser uma luz, nós temos que trazer claridade, mostrar uma diferença. Isso está escrito lá em Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí você fala, ele quer dizer que é melhor do que os outros, que ele serve a Deus? Só não serve a Deus quem não quer. Porque Deus, quando nós servimos a Deus, Ele ajuda-nos a servi-lo. Ele não é pesado servir a Deus. Não precisa ter faculdade, não precisa saber ler, não precisa saber escrever, né? É igual candidatura política no Brasil. Para a pessoa ser qualquer coisinha, alguém quer um currículo, quer ver a escolaridade. Mas para ser alguma coisa, desde vereador até presidente da República, não precisa saber nada. Então, agora, a pessoa não tem culpa, a pessoa não tem culpa se ele não foi ensinado, ou ela não foi ensinada, não teve oportunidade de estudar. Eu tive uma mãe muito rigorosa, ela morreu, eu tinha 14 anos, mas eu guardei aquele rigor, que ela falava que precisava estudar, tem que estudar para você agregar valor à sua vida. E aqui eu quero falar para você fortemente, procure estudar. Eu estudei sem pai e sem mãe. Procure estudar, faça uma força. Eu conheço, João Galego mesmo é um pai que, ele falou para mim que se precisar, se quiser estudar, ele paga para genro, para nora, para qualquer um. Ele paga lá da família dele para estudar. Olha, até para a manhinha dele que está com 86 anos, ele
Se ela quiser estudar qualquer coisa, ele paga. Mas ela está cansadinha já, né? Mas, meus irmãos, é muito bonito um pai que faz isso, que está disposto, né? Nós temos que mostrar isso. Aí 16, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, retendo a palavra. Ô, Fernando, que alegria, rapaz, você está assistindo aqui, meu sobrinho, né? Não sei se você está aqui no Brasil ou lá em Orlando, nos Estados Unidos, com sua família. Deus continue abençoando. E nós, retendo a palavra da vida, retendo, guardando em nós, deixando a palavra entrar e ficar em nós, dando guarida a essa palavra, para que no dia de Cristo, qual é o dia de Cristo? O dia que Cristo vier buscar a igreja. Ele prometeu voltar. Fernando trabalhava na Petrobras. Eu acho que a Petrobras nunca atrasou o pagamento dele. E ela era dirigida por homens. Vocês acham que Jesus vai falhar no que ele tratou? Jesus não falha, meus irmãos. Para ele não conta tempo, não tem obstáculo, não tem problema, não é? Então, isso aqui é importante. Olha, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo, no dia da volta de Cristo, nós possamos gloriarmos-nos de não ter corrido nem ter trabalhado em vão. Aí nós vamos ver, né? Em 1 Coríntios 15, 58 diz, porque não é vão, o vosso trabalho no Senhor não é vão, não é vão, vai ter recompensa. Às vezes tem gente que trabalha para o outro lá, com caderneta no fim, ele está devendo ao patrão, e ele não recebe nada, mas com Deus não tem a recompensa. Deus, ele recompensa, ele tem um prêmio, ele tem algo especial, é algo que o olho não ouviu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, que o homem não tem ideia do que seja. Ele tem guardado para aqueles que o amam, né? E Paulo diz assim, e para todos que amarem a sua vida. O dia de Cristo é esse. E 17, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Paulo conclama. Josiane Guimarães de Oliveira está aqui entrando, aceitando, dizendo amém, aqui acessando, falando amém. Jesus, eu creio, nós cremos. Então Paulo, ele nos conclama porque ele regozijava. Regozijo é uma alegria tremenda, uma alegria completa, é uma alegria excessiva. E ele, alegrai-vos comigo por isto mesmo. Nós temos que nos alegrar. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, fala Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Então, meus irmãos, nós temos que nos alegrar, nós temos uma esperança que é viva. Tem gente que não tem esperança. Ah, dona Cida Moraes, nossa irmã querida, filha de um homem muito especial, saudade que tenho dele. Eu tenho uma foto dele aqui, dona Cida. Eu tenho uma foto do seu pai. Que saudade, né? Mas tá bom, glória a Deus, ela falou. E seu Pedro Figueiredo, né? Homem, puxa vida, como aquele homem gostava de mim e eu gostava dele. Mas assim mesmo, mas as coisas vão passando, por isso que nós não podemos perder tempo. Paulo fala, Efésios 5,16, remindo o tempo. Remindo o tempo é resgatando o tempo, recuperando o tempo dentro do tempo. Aquele tempo que nós perdemos, nós temos que o recuperar dentro do tempo que nós estamos vivendo. Esse capítulo eu sabia que ia ser grande, embora ele só tenha 30 versículos. Nós estamos ainda no 19. E espero no Senhor Jesus, o 19, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém
a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Meus irmãos, tem muita gente que trabalha em favor de si mesmo, né? Mas não trabalha em favor de Cristo. Nós temos que trabalhar para o reino de Deus. João Batista falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas essa palavra não é para todo mundo, não. Não é todo mundo que tem peito para falar isso, não. Tem coragem. Falar pode até falar, mas praticar é complicado. Tem que praticar. E Deus está vendo se a pessoa está falando da boca para fora só, conforme se diz, né? Mas o coração está longe, né? A palavra de Deus diz, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A pessoa busca o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Olha que palavra pesada, hein? 22, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então ele está falando ali que Timóteo vai lá para acrescentar, para cuidar deles, para ajudá-los, né? Para ajudá-los. Olha, ele serviu comigo no Evangelho, levando a boa notícia como filho ao Pai. Ele serviu, eu tenho como um filho. Ele fala quando ele escreve a carta a Timóteo, meu filho na fé. 23, de sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Né? Que Epafrodito foi enviado pelos filipenses com uma ajuda para Paulo na obra dele, né? Ele fala no combate, mas não é combate de guerra física, não, é guerra espiritual. Aquela guerra, aquele combate que Paulo fala em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. É combater o bom combate. É um combate que não mata, é um combate que traz a vida, que traz o morto à vida. 26, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E Epafrodito foi lá e adoeceu, e os filipenses tomaram conhecimento, e Epafrodito era querido. Eles sentiram muito. E Paulo ficou preocupado, né? Que Deus, ainda bem que ele esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou, teve piedade e misericórdia dele, e não somente dele, mas também de Paulo. Paulo diz, de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, né? 28, por isso vou-lo enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Porque Paulo estava preocupado, que os filipenses, a gente recebe uma notícia que, olha, Epafrodito está doente, está muito mal, está quase morrendo. Olha que nos dias de hoje as notícias chegam deturpadas para nós, a gente fica imaginando, e a gente sempre quer imaginar o pior, né? Então ele, vou-lo enviei mais depressa. Ele mandou mais rápido de volta a Epafrodito, para que ele, sendo visto, tivesse uma tranquilidade no coração, né? E Paulo também ficasse menos triste, porque Paulo estava preocupado com a igreja de Filipe. 29, recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra. Para honrar, o homem de Deus, ele é honrado. Não adianta ninguém querer mexer com o homem de Deus, porque Deus não deixa, Deus não permite. Deus permite que a pessoa pense que está fazendo alguma coisa de mal para quem quer servir a Deus, mas Deus, ele honra. 30, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço.
Ô, meus irmãos, tá vendo? Ele chegou até bem perto da morte, Epafrodito. Ele lutou ao lado de Paulo, usando a sua própria vida. É assim que nós temos que fazer. Muito obrigado a quem tem assistido. Ficou longo, mas faça uma forcinha de assistir. Né? A gente assiste um filme, às vezes, que não presta para nada, de 2 horas e tanta. Isso aqui não deu nem 1 hora. Que Deus continue abençoando a